Olá, turma, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das transformações particulares dos gases, né? Na videoaula passada nós estudamos a transformação isotérmica, que é aquela aonde a temperatura permanece o quê? Constante, tranquilo? E na aula de hoje nós vamos estudar a transformação isobárica e a transformação isocórica ou isovolumétrica. Tranquilo? Bom, então aqui diz o seguinte: na transformação isobárica, pessoal, a grandeza, né, a variável de estado que vai daquelas que nós estudamos, que vai permanecer constante é a pressão. Grava bem isso. Na isobárica, a variável de estado que vai permanecer constante é a pressão, tá? Tranquilo? Fixa bem isso. Então, você pode usar a relação da lei dos gases, né, assim, ó. Volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Tranquilo? E olhando para o gráfico, você pode perceber que o volume ele é diretamente proporcional à temperatura absoluta, temperatura em Kelvin, certo? Bom, aqui nós estamos representando a reta paralela ao volume e perpendicular a estas pressões. Então, nesse caso, na isobárica, não podemos esquecer que a pressão aqui, ó, ela permanece, o gráfico permanece constante, ou seja, linear, que não sofre transformação. Tranquilo, pessoal? Então, vamos agora para a isocórica ou isovolumétrica. Na isocórica ou na isovolumétrica, nessa transformação, o que vai permanecer constante é o volume, certo? E a pressão e a temperatura vão ficar variando. Então, olha a relação aqui que você pode trabalhar na isocórica ou na isovolumétrica, que é a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final. E notem aqui pelo gráfico que a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Observe aqui o gráfico, é uma reta linear, especificando que na isocórica o volume é constante. Tá? Vamos agora praticar um exercício para nós fixarmos aquilo que foi comentado nesses slides. Bom, aqui ele diz o seguinte: determinada massa de um gás ideal sofre uma sequência de 3 transformações. Com certeza, as transformações que nós já estudamos anterior, que é isotérmica, certo? Isobárica e a isovolumétrica. Aí o que acontece quando esse gás sofre, né, essa massa de gás sofre essas 3 transformações? Ele retorna ao estado inicial, de acordo aqui com o gráfico, certo? Aí ele diz o seguinte, que uma das transformações é isotérmica, já deu, ou seja, que a temperatura permanece constante. Aí ele diz, a temperatura no gás no estado A, ou seja, aqui no ponto A, é de 600 Kelvin. Aqui ele já deu também, essas informações todas. O que ele está pedindo na questão? Ele pede o seguinte, qual das transformações de A para B, de B para C ou de C para A é a isotérmica? Bom, muito fácil. É só olhar para o gráfico e observar, né, que o diagrama da isotérmica é uma hipérbole equilátera, uma hipérbole, chamada de isoterma. Nós já aprendemos isso. Então, logo, representado de C para A. Muito fácil aí, tá? De C para A representa a isotérmica. Tranquilo? Bom, o item B diz assim, classifique as 2 transformações que não são isotérmicas. Também tranquilo. De A para B, se trata da isobárica, porque a pressão permanece constante, e a reta, né? E de B para C, se trata da isocórica ou da isovolumétrica, porque nesse caso aqui, a reta
é perpendicular ao eixo dos volumes, então permanece o volume constante. Tá? Então, fica de A para B a isobárica e de B para C a isovolumétrica. Tranquilo, turma? Bom, aí ele diz aqui na letra C, determine as pressões e temperaturas nos estados B e C, no ponto B e no ponto C. Ele quer que vocês, nesses estados, né, ou seja, ele está se tratando aqui da isobárica, da transformação isobárica e da transformação isotérmica, certo? Ele quer que vocês determinem as pressões e as temperaturas nesses estados. Bom, olhando aqui para o ponto PB, nós nota que nesse caso aqui se trata da isobárica. Então, a isobárica, a pressão é o quê? Constante, como nós já aprendemos. Então, tanto no ponto PB, a pressão é a mesma no ponto PA, que equivale a 8 atm, a 8 atmosferas. 8 atmosferas. Então, aqui nessa transformação isobárica, a pressão permanece constante. Agora, como nós vamos encontrar o volume? O volume, como nós vamos encontrar a temperatura? A temperatura é só aplicar a lei geral dos gases. Essa aqui, ó, onde o volume no ponto A é 3 litros, ó, certo? A temperatura no ponto A, ele já deu. Quanto é a temperatura no ponto A? De 600 Kelvin. Tá aqui, 600 Kelvin. O volume no ponto B é de 6 litros. E nós vamos descobrir agora quanto equivale a temperatura no ponto B. Multiplicando essa proporção cruzado, nós vamos encontrar que a temperatura no ponto B, certo? Que é onde se trata da transformação isobárica, vale 1.200 Kelvin. Tranquilo? Bom, agora, para outra transformação que é isotérmica, certo? Nós sabemos o quê? Que a pressão aqui, ó, a pressão no ponto C, ela vale quanto? Ela vale 4 atm. Tá aqui, ó. A pressão no ponto C vale 4 atm. Tranquilo? Bom, agora diz o seguinte, como se trata da isoterma, uma transformação aonde a temperatura permanece constante, é muito fácil. Como de C para A é a isoterma e a temperatura no ponto A, certo? Ele já deu que é de 600 Kelvin, no ponto C também vai ser de 600 Kelvin, porque a temperatura permanece o quê? Constante. Tranquilo? Então, exercício que abrange tudo o que foi falado. Tranquilo, pessoal? Agora nós vamos passar aqui para vocês umas atividades do livro de vocês, o livro didático, para vocês responderem, postar no papel A4, né? Fazer em papel A4 e postar lá no Google Sala de Aula. Então, nós temos aí o exercício da página, página 84, anotem aí, pega uma caneta, anota. Página 84, exercício 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? Essas são as questões do exercício da página 84. Um grande abraço e até a próxima aula.